Olha que proposição inteligentíssima de Joana de Ângeles. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. A vida é dinâmica. A vida tem o seu movimento e exige de nós que tenhamos. Ela precisa de que nós estejamos em um fluxo contínuo natural. De igual modo, continua Joana, o ser pensante, quanto mais estímulos produz ao impacto dos ideais, das aspirações, dos programas iluminativos, mais inapreciáveis possibilidades se lhe desdobram convidativas. Quanto mais o indivíduo se aplica, mais possibilidades de crescimento lhe surgem à frente. Constata-se que os lidadores, em qualquer área existencial, mais se aprimoram quanto mais produzem e mais se afadigam. Resistências morais desconhecidas são acionadas e recursos ignorados aparecem, tornando cada vez mais fáceis os empreendimentos programados. Quanto mais ele se aplica, mais desenvolve habilidades e, consequentemente, ele vai se encontrando mais facilidade para realizá-los. Sob outro aspecto, as heranças espirituais de experiências transatas permanecem comandando o inconsciente profundo e gerando automatismos de bloqueio para todas as experiências que se apresentam na condição de ameaças à paz. Nós temos os registros do inconsciente profundo. Quando surge algo que vai nos colocar em risco, do inconsciente surge uma proposta de freio, breca, entende? A ameaça que nós podemos estar correndo com relação à paz. Quando se tornam mais vigorosas e ressumam com maior facilidade dos depósitos onde se encontram arquivadas, induzem ao suicídio e mecanismo de transferência de responsabilidade para aquele a quem atribui as razões do que impropriamente considerado como fracasso. É o que nós citamos com relação a Judas. Ficou tão pesada a sua consciência que ele não teve coragem de enfrentamento. Muitas vezes são paixões incontroláveis, caprichos derivados de condutas arquivadas, equivocadas, que se deseja impor a outrem, que tem o direito de recusá-las, não lhe aceitando a postura independente que sempre deve prevalecer no indivíduo. Todas as empresas experimentam períodos de progresso e de queda, em face das razões sociais, econômicas, políticas e humanas e espirituais. O mesmo ocorre com a existência física. Por tratar-se de um empreendimento de alta magnitude e sujeito às mais diversas circunstâncias, especialmente as emocionais, que, de alguma forma, constituem fatores de segurança e de equilíbrio. Indubitavelmente, a indiferença que muitas vezes aflige aqueles que lhe padecem a postura é um recurso de fuga psicológica de quem se sente incapaz de competir ou de aceitar o insucesso da pretensão anelada. O indivíduo não tem coragem de enfrentar o seu próprio insucesso. Que isso não é uma absurdidade, isso é uma coisa comum, entende? Não se considerando em condição de compensar a perda, diminui
diminui a intensidade do sentimento afetivo e revida ao que considera como ofensa em forma de morte da emoção. O indivíduo esquece, apaga, a emoção fica anulada. É normal que ocorram algumas fugas psicológicas no dia a dia da existência humana em face de recurso neutralizador do excessivo volume de informações que bombardeiam o indivíduo através dos diversos veículos de comunicação de massa, das conversações raramente edificantes, das convivências enfermiças. Ante a impossibilidade de proceder-se a um catarse que liberaria carga adicional afligente, a consciência apaga momentaneamente as informações e foge para comportamentos que lhe parecem mais saudáveis e compatíveis com as suas aspirações. Olha que coisa fantástica e fenomenal. A mente, ela consegue criar mecanismos de fuga. Quando ela se depara na impossibilidade de proceder-se a uma catarse que liberaria a carga adicional afligente, a consciência apaga momentaneamente as informações e foge para comportamentos que lhe parecem mais saudáveis. Isso é uma coisa real, não é uma mentira. É um fato real, um fato químico do organismo. Entende? O nosso quimismo elabora certos elementos que fomentam a criação destas reações. Porque não são reações somente físicas. Não é uma reação do automatismo. É uma reação química elaborada pela mente, que planeja a melhor forma para que o indivíduo não venha a ter um sofrimento muito agudo. Saúde mental e emocional, por extensão, física também, será sempre o resultado desse equilíbrio psicofísico que deve viger nos indivíduos que se trabalham interiormente, cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida. Este labor, esta química que Joana está aqui nos oferecendo, é um trabalho que nós precisamos treinar para desenvolver. A vida, ela, nessa convulsão, nesse vulcão convulsivo, não permite que a gente desperte, não permite que a gente observe as saídas, não permite. E com isso a gente cria mecanismos de fuga. Mecanismos de fuga nem sempre são saudáveis, nem sempre eles acabam trazendo para a pessoa um resultado saudável. Mas existem algumas reações que é necessário que a criatura desenvolva, não é? Uma fuga para evitar danos maiores. Então ela se afasta, retrai, tem a avaliação do inconsciente coletivo, onde lá se encontram todas as informações de que nós necessitamos, né? E com isso ele tem uma reação que possa lhe satisfazer melhor no momento em que ele se encontra. O hábito de evitar-se responsabilidades e deveres, continua Joana,
que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana e infantil. Ele não amadureceu. Ele não teve na infância a informação que ele deveria receber para não fugir, não mentir, não se esconder. Eu digo isso porque eu vivo momentos de contato com a criança, principalmente com a criança, né? Eu vou buscar minha neta, tenho minha neta de 11 anos, e eu vejo de vez em quando ela criar algumas mentiras. Aí eu falo: Maria, acho que não é bem por aí, minha filha. Você tem que falar a verdade. O que aconteceu? Não é? Eu vou precisar saber. Entende? Se a gente não cria possibilidades, a criança se evade. Ela teme. Aqui conosco, ela não tem esse receio. Ela enfrenta, ela fala a verdade, ela não é de mentir em hipótese alguma, ela não é de falar a mentira em hipótese alguma. Ela comenta e fala a verdade. E nós presenteamos para que ela fale a verdade. Isso não é uma coisa constante que nós fazemos de presentear, não, porque a verdade é uma coisa que deve ser dita, entende? A pessoa não vai ganhar prêmios por falar a verdade, em hipótese alguma. Falar a verdade é uma responsabilidade e um dever de todos nós. Voltamos.